Boa tarde, eu sou a pós-graduanda Valéria Cristina Toledo. Então, eu estou apresentando aqui uma charge, tá? Que essa charge, através desse gênero, é que eu fiz a minha análise do discurso. Aqui no caso, o sujeito, ele se chama Paulo Barak Werner. Ele é jornalista, ilustrador, diagramador, ele mora em Contagem, Minas Gerais, e ele tem um blog no qual ele ele trabalha com charges, tirinhas, cartoons, caricaturas, quadrinhos, etc. E ele chama Páginas de Humor. Então, o que nós subentendemos, né? Ele gosta de trabalhar com esses gêneros textuais, satirizando, usando a parte do humor, tá? Então, nessa charge, ele expressa a sua opinião através de recursos linguísticos, visuais, tá? Humor, ironia também, tá? E fala de problemas de natureza política, social e econômica. O gênero charge, ele nasceu na França no século XIX, e a primeira publicação no Brasil, a charge chamava-se A Campanha e o Cujo, em Porto Alegre, em 1837. A charge, ela tem a finalidade de quê? Chamar a atenção da massa, de todos, né, para uma situação específica. Pode ser de cunho político, econômico, de cunho social, cultural, né, etc. Então, aqui no caso, o fato do sujeito ele ser um jornalista, nós podemos perceber o engajamento, né, dele ao trabalhar com esses tipos de gêneros, esses gêneros textuais, como charge, caricatura, quadrinhos, satirizando, né? No caso aqui nós podemos perceber que eu tenho o meu, seu e deputado em caixa alta, tá? Então é justamente para chamar atenção, né? Porque o político ele se diz deputado. Então, a partir do momento que o ladrão, que ele ouve que a pessoa é um deputado, aí ele já fala que o dinheiro também é dele, do ladrão, né? Porque tem essa questão, esse contexto histórico-social, né? De muitos problemas em relação à políticos, né? Que eu me refiro. Então, assim, atualmente, existe uma grande incidência de denúncias de corrupções, crime de colarinho branco, corrupção, suborno, mas nós sabemos que isso não é atual. Isso não começou ontem e nem vai terminar amanhã, né? Então, essa é uma coisa que já tem um cunho histórico, bem antigo. E isso vai se perpetuando, porque as coisas não têm mudado, pelo menos de acordo com a minha visão, tá? Então, no caso, aí na charge, nós temos recursos semânticos, gramaticais, tá? E, no caso, eu escolhi a charge porque eu acho a charge um gênero muito propício para se trabalhar em qualquer ano escolar, na formação escolar. No caso de quinto até o final do ensino fundamental 2, ensino médio. Por quê? Porque com a charge eu trabalho o gênero textual, charge, eu trabalho a interpretação, que eu percebo que é uma situação que os alunos têm muita dificuldade, talvez por falta de um conhecimento de mundo mais profundo, não é? E também por quê? Porque nós vemos a questão de charge constantemente no Enem, em vestibulares, tá? Então é uma questão de interpretação. E também no caso específico aqui dessa charge, eu posso trabalhar com gênero, com a questão gramatical, semântica, com a questão de cidadania, porque eles podem fazer uma reflexão crítica, através do tema transversal, cidadania, né? Por que o ladrão, em vez de falar, ele mudou de seu para meu, né? Despertar neles, por que dessa mudança? Então eu tenho muita coisa para trabalhar com essa única charge. Então eu acredito que
o gênero textual charge, ele pode ser a gente pode fazer um excelente trabalho no ensino de línguas, certo? Essa é a minha contribuição. Boa tarde, obrigada.